Porque os Habsburgo austríacos permitiram que Maria Luísa se casasse com Napoleão, que não só era excomungado, mas também divorciado. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Porque eles tinham perdido a guerra e não estavam em posição de discutir. Pelo contrário, eles viram isso como uma forma de escapar de um desastre ainda maior. E mais, Napoleão não era divorciado. Bem, mais ou menos. A Áustria havia perdido a guerra de 1809 e pagou caro por isso. Ela perdeu Trieste, seu último porto mediterrâneo. Viena foi ocupada pela segunda vez em 4 anos. Várias fortificações foram demolidas. A economia austríaca estava em ruínas e eles não tinham mais aliados europeus, já que a Prússia estava sob controle francês e a Rússia, pelo menos oficialmente, aliada à França. A Áustria se sentia bastante desamparada entre duas superpotências, a França no oeste e a Rússia no leste. Então, Metternich estava disposto a usar qualquer meio disponível para melhorar a posição diplomática da Áustria. Princesa Habsburgo como imperatriz francesa seria um grande ganho. A Áustria seria imediatamente promovida de oponente derrotado a valioso aliado. Casar-se com esse propósito era precisamente o motivo pelo qual as princesas nasceram na casa dos Habsburgos. Veja como Maria Teresa havia usado impiedosamente as filhas para casamentos políticos. Mas não apenas ela. Uma princesa era principalmente uma ferramenta política. Napoleão agia da mesma forma com seus parentes. Ou pelo menos tentou. A ideia de um casamento franco-austríaco já existia antes da guerra estourar em 1809. De qualquer maneira, agora, no final de 1809, quando Napoleão havia finalmente decidido se separar de José-Pini, a posição da Áustria era bem mais fraca. Quando Schwarzenberg veio a Paris como embaixador depois da guerra, ele está claramente abatido e se sente humilhado no tribunal. Entre outras coisas, ele foi criticado por estar usando os sapatos errados. E parece haver pouca dúvida sobre com quem Napoleão quer se casar. É Ana Pavlovna, irmã do czar Alexandre da Rússia. No entanto, o casamento russo fracassa. Assim que fica claro que a Rússia não concordará imediatamente, Napoleão muda de ideia. Ele já está com 40 anos. Ele precisa de um herdeiro o mais rápido possível e sabe que a Áustria pode estabelecer uma aliança e não pode recusá-lo. É Eugênie, filho da ex-imperatriz José-Pini, que conhece Schwarzenberg e o pressiona a dar uma resposta imediata. A Áustria concorda com o casamento, sim ou não? Schwarzenberg não nem mesmo está autorizado para tal decisão. Afinal, os austríacos esperavam negociar primeiro, mas não pode deixar de responder afirmativamente. O que, aparentemente, causa uma reação incrivelmente alegre de Napoleão que, de acordo com Eugênie, está nas nuvens de alegria ao ouvir isso. O divórcio de José-Pini. O que tecnicamente não foi Agora a parte complicada, o divórcio. Bem, tecnicamente, nunca houve Napoleão não se divorciou de José-Pini, mas seu primeiro casamento foi considerado inválido devido a detalhes técnicos, testemunhas insuficientes, acredito eu. Então legalmente, José-Pini foi apenas amante de Napoleão pelos últimos 12 anos, não sua esposa. Claro, o Papa, em cativeiro na França à época, não concordou com esse esquema. Porém, sua opinião não era mais importante. Para estar seguro, Napoleão fez o seu casamento religioso ser anulado também e como o Papa não iria anulá-lo, os bispos franceses o fizeram, pelo menos alguns deles. Este anulamento foi enviado para o embaixador francês Otto na corte em Viena, que apresentaria aos austríacos, e enviaria de volta a Paris depois de alguns dias, para que ninguém pudesse examiná-la muito de perto. Quanto à excomunhão, francamente, não tenho certeza do quanto dela era de conhecimento público na época. Maria Luísa com certeza não foi informada dela. E mesmo se as pessoas soubessem, simplesmente não havia espaço de manobra. Então eles ignoraram tudo o que estava no caminho do único resultado possível. Você não diz não a um imperador, mesmo em boa posição de negociação, e a Áustria estava em uma... Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.